Oi, pessoal! Eu tinha feito a resenha desse livro nos stories e eu resolvi fazer agora no formato mais longo, porque eu fiquei inspirada com uma resenha que eu vi em outro Instagram. E, bom, vou falar sobre esse livro que até agora foi o melhor livro do ano. O título dele é Brasil, Paraíso Restaurável. Então eu vou dividir em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre a forma do livro e a segunda parte eu vou falar sobre o conteúdo. E o do conteúdo ainda vou dividir em duas partes. A parte histórica, artística e a parte sobre dados e números de energia. Bom, primeiro sobre a forma. Esse livro, ele é muito estético, assim, ele é tudo impresso em páginas coloridas. Tem o cheiro maravilhoso e tem várias referências históricas, de mapas históricos, de pinturas, de pedaço de poesia, de música. Então, ele é muito legal, essa parte. E aí, no começo, ele é todo escrito em uma coluna só. Toda essa parte que fala de história, que fala do processo de conhecimento do Brasil, de descobrimento do Brasil, ele é escrito com uma coluna só, que faz que a leitura seja mais lenta, assim, mais apreciativa. E aí, a partir do segundo momento em que ele começa a abordar um lado mais técnico, com mais gráficos, mais números, ele é escrito todo em duas colunas. Então, faz uma leitura muito mais rápida. E no finalzinho ele volta novamente a contar sobre histórias e aí agora dessa vez fazendo um intertexto com as culturas africanas e contando um pouco mais como isso tem também uma conexão muito grande com as histórias que o pessoal já estava acostumado a escutar nas culturas africanas. E aí, a parte histórica do livro, ele conta que o Brasil era visto como um paraíso mesmo, um paraíso bíblico, porque eles estavam procurando. O paraíso pela Bíblia é um lugar onde um grande lago dá origem a 4 grandes rios. E eles tinham suspeito que esse lugar é aqui no Brasil. Então, quando começaram a descobrir, a fazer a interiorização do Brasil, e descobriram São Francisco e o Rio Amazonas, que são 2 rios muito volumosos, eles começaram a fazer o caminho para descobrir a nascente desses rios, porque eles tinham certeza de que era o tal do Grande Lago. E aí os bandeirantes começaram a ir atrás, a seguir o caminho do rio e descobriram que na verdade não era no Grande Lago. Aí eu até brinquei que foi a primeira fake news da história. Demoraram 200 anos para descobrir que não era aqui esse tal do Grande Lago com 4 rios. Mas beleza, e essa é a parte do paraíso. E agora com relação à parte do restaurável, e aí eu já vou falar sobre o conteúdo do livro em si. Então, o Brasil, ele demorou para se industrializar. E um dos motivos que o livro aponta que é o fato da primeira fonte de energia mundial ter sido o carvão. E no Brasil não tem carvão, a gente é muito pobre nesse recurso energético, então a gente acabou ficando para trás simplesmente por não ter energia. Mas aí, em seguida a gente descobriu a fonte hidrelétrica e aí a gente começou a ter energia e poder se industrializar a partir dessa energia. E aí esse é o primeiro ponto do Brasil, a grande potência energética. Porque na época que a potência energética era basicamente quem tinha carvão, hoje, a potência energética é quem tem energia renovável. Enquanto os países estão procurando ter 50% da sua matriz renovável até 2050, o Brasil já tem. E a gente está até no caminho contrário, né? A gente era quase 100% renovável e foi diminuindo essa porcentagem. E a gente está meio que na contramão do mundo, todo mundo aumentando e a gente diminuindo. Outra coisa que o livro traz é que o Brasil é o país que tem a maior densidade energética do planeta. Então, qualquer metro quadrado no Brasil tem um potencial para gerar energia renovável muito maior do que qualquer outro lugar no mundo. E aí, esse é o momento de inflexão. A partir do momento em que o mundo está buscando a transformação, a transição energética para energia renovável, a gente já tem. Então, o que a gente precisa fazer é organizar tudo de forma que a gente consiga fazer com que as energias renováveis sejam aproveitadas da maior forma possível aqui no Brasil. E aí, alguns exemplos dos números. Aí eu queria começar com o vilarejo da Alemanha, que quem já me escutou falando por aí nos podcasts e lives da vida já deve ter escutado essa história, que é um vilarejo que chama Feldheim, na Alemanha, que ele estava muito empobrecido depois da reunificação da Alemanha. E eles eram basicamente agropecuária, era um vilarejo de agropecuária. E aí uma das pessoas saiu para estudar fora. Quando ela voltou, ela percebeu que ali tinha um potencial de energia eólica razoável. Então eles colocaram 4 turbinas lá. E como na legislação não tinha nada que proibisse a venda de energia na época, então se não tinha nada que proibisse, estava autorizado. E eles começaram a vender energia elétrica dessas fontes eólicas que eles instalaram lá. E aí a distribuidora local percebeu, não gostou nada disso e entrou na justiça contra eles. Só que adivinha quem ganhou?
foi o vilarejo. E aí, com essa renda vinda da energia eólica, eles conseguiram sair da fome e trazer a renda local. E aí, descobriram que a energia era um ótimo jeito de ganhar dinheiro localmente. Colocaram outras fontes também, aproveitando a pecuária, colocaram também biodigestores e passaram a ser completamente autossuficientes e ganhar dinheiro com isso. Tiraram o vilarejo da pobreza e hoje ele é um grande exemplo de fazer isso já lá naquela época, na época da reunificação da Alemanha. Um outro exemplo legal que tem aqui é com relação ao dinheiro de ESG do mundo, que eu também vivo falando por aí. Esse livro é bem recente, tá? Ele é desse ano. Desse ano não, 2020. Ele mostra esse gráfico com o dinheiro disponível no mundo para investir em ESG. E o que choca é que o dinheiro circulando no mundo, procurando um lugar para ser investido, é o dobro do PIB do Brasil. E aí, juntando essa história do dinheiro mundial ser o dobro do PIB do Brasil, e o Brasil ter essa potência energética, essa densidade energética muito alta para ser o paraíso restaurável, essa é a parte do restaurável. Então, o Brasil pode ser restaurável porque a gente é essa potência energética gigantesca. E aí, fechando o livro, vou fazer uma apresentação da primeira página, que é esse gráfico aqui. Esse gráfico, ele mostra a produção primária de energia. E aí, não só de energia, de comida, de tudo. E a proporção dele é que os países que têm a maior geração de energia, eles estão maiorzinhos. E aí, olha só a diferença do tamanho do Brasil para os outros países. Isso porque a nossa produção primária é gigantesca. E essa é a parte do restaurável, do paraíso, que o Brasil é. E a gente está com a faca e o queijo na mão para ocupar esse espaço que é nosso de potência energética mundial.